Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos. Na história de hoje vamos ver Rafael, professor de música e jurado do festival, só queria passar despercebido naquela noite. Verônica, vendedora de loja e cantora nas horas vagas, só queria cantar em paz. Mas quando ela subiu no palco do karaokê, a voz dela atravessou o escudo dele, e a melodia acendeu algo que ele achava apagado. O problema? Nem todo mundo aplaudiu esse encontro. E quando uma história começa bonita demais, sempre aparece alguém querendo cortar a próxima estrofe. Prepare-se para se emocionar. Era só mais uma sexta-feira quente em Campinas, daquelas em que o ar parece meio gorduroso e o tempo insiste em ficar parado. Rafael Dutti entrou no bar Seresta em companhia, como quem não quer nada. Na verdade, ele não queria mesmo. Só procurava um lugar onde o silêncio não gritasse tanto. Pediria um chá, deixaria a cabeça balançar ao som de sambinha ruim e depois voltaria para o apartamento onde a música não morava mais. Ele nem reparou no palco no fundo do salão, nem no microfone meio torto. Só notou que alguma coisa estava errada quando o silêncio do lugar virou outro. Ninguém falava, ninguém mexia no copo. Verônica Belotto, no palco, olhava fixamente para o vazio, como se encarasse um fantasma que só ela via. Cantava baixo, em francês, uma canção que mal se ouve mais por aí. A melodia era leve, mas a dor que saía da boca dela parecia antiga. Aquilo atravessou Rafael de um jeito que ele não estava pronto. Era como se alguém tivesse aberto uma gaveta no peito dele, uma daquelas que a gente tranca e perde a chave de propósito. Ele se endireitou na cadeira e, pela primeira vez em muitos anos, escutou. Verônica era professora de canto à tarde e cantora de karaokê à noite, sempre com aquele jeito debochado de quem já se decepcionou tanto que agora faz piada antes que a vida faça. Não cantava para ninguém. Cantava porque, quando não cantava, a cabeça dela inventava histórias piores. E naquela noite, havia decidido que merecia cantar Edith Piaf, mesmo que ninguém no bar soubesse do que se tratava. Só que havia alguém ouvindo. Um homem com olhar de gente que já teve pressa, mas agora se escondia. Rafael Dutti já tinha produzido mais de 100 discos. Já tinha ouvido vozes em estúdios de São Paulo, Paris, Madrid. Já tinha chorado escondido, ouvindo takes de amor e dor gravados em madrugada. Mas aquela voz era diferente, não era perfeita. Tinha falhas, hesitações, mas carregava uma verdade que ele não via desde que largou tudo, desde que Silvana o destruiu, desde que jurou nunca mais se envolver com música, nem com mulher que cantasse como se fosse capaz de consertar o mundo. Verônica agradeceu com um aceno leve e desceu do palco. Pegou a água no balcão como quem pega veneno. O garçom, Julinho, fez piada sobre ela ter cantado coisa velha. Ela riu sem graça e disse que velha era a alma dela. Sentou num banquinho de canto e puxou o celular. Tentou não reparar no homem do canto esquerdo do bar, mas ele estava olhando ainda. E, estranhamente, não parecia um bêbado solitário. Parecia alguém que estava ali por engano, como se tivesse sido atraído por algo que não queria sentir. "Foi você que cantou aquela?" ele perguntou, parando a 1 metro de distância, com o tom de voz de quem teme quebrar alguma coisa frágil. "A não ser que o fantasma da Edith Piaf tenha baixado no palco, fui eu", disse ela, com o sorriso torto de sempre. "Você canta com dor. Isso não é comum." Ela não gostava desse tipo de conversa, desde quando a dor dela era propriedade pública, mas havia algo na voz dele, algo que não pedia, só reconhecia. "E você ouve com medo. Também não é comum", rebateu. E ele sorriu pela primeira vez naquela noite. Dona Odete, dona do bar, os observava do fundo. Ela era daquelas mulheres que sabiam quando o destino se disfarçava de acaso. Já tinha visto olhares como aquele, mas fazia tempo que não via um que tremesse o copo de vidro no balcão. Olhou para Julinho e cochichou. "Se ela cantar de novo e ele voltar, isso aqui não vai aguentar." Na hora de ir embora, Rafael não disse adeus. Nem pediu número, nem fez charme. Apenas deixou uma nota sobre a mesa dobrada ao meio.
Verônica só viu quando o garçom apontou. Era uma cédula de R$ 50 com um bilhete. Se você cantar de novo, eu volto. Verônica ficou parada, olhando o papel como quem lê uma carta de alguém que morreu há muitos anos. E por um segundo, bem rápido, o coração dela ensaiou uma nota nova. Mas abafou antes de sair. Naquela noite, Rafael foi embora com a sensação de que o mundo tinha começado a desafinar menos. Mas ele sabia. Nada que afina tão fundo vem sem dissonância depois. E o que ele não sabia é que aquela voz o arrastaria de volta para tudo o que ele jurou esquecer. E para alguém que nem sabia que precisava salvar. Na manhã seguinte, Verônica deu aula de canto para 3 alunas que desafinavam com orgulho. No pequeno estúdio improvisado nos fundos de uma papelaria em Barão Geraldo, ela batia palmas, puxava o tom com paciência e tentava esquecer o bilhete da noite anterior. Mas a lembrança da voz dele, firme, baixa, meio triste, continuava grudada no ouvido como refrão de bolero. Tentava focar na aula, mas quando uma das alunas errou a letra de novo, Verônica soltou uma risada. Percebeu que não estava irritada, estava leve, e isso era mais perigoso do que qualquer nota fora do lugar. Daniel, seu irmão mais novo, apareceu por lá no final da manhã, como quem não tem pressa e nem compromisso. Trazia uma sacola com pão de queijo e aquela expressão de quem veio se alimentar mais de atenção do que de comida. Daniel era aquele tipo de homem que parecia sempre em início de algo, mas nunca chegava no meio. Já foi vendedor de suplementos, já tentou ser youtuber motivacional e agora dizia estar escrevendo um livro sobre liberdade emocional masculina. Não escrevia, é claro, mas falava como se escrevesse. Quem era o bonitão ontem no bar? Perguntou enquanto mergulhava o pão de queijo no café com leite. Cliente, ela respondeu seca, daqueles que ouvem com o fígado. E deixou o bilhete? Com dinheiro? Verônica, pelo amor de Deus, isso é Campinas, não é um filme francês. Ela riu sem querer, mas logo voltou ao tom habitual de quem não queria papo sobre isso. Daniel, porém, farejava novidades como gato fareja sardinha. E ela sabia que quando ele começava com perguntas inocentes, era só o início do roteiro dele. Ele nunca gostava de vê-la empolgada com alguém. Não por ciúmes, mas por medo. Medo de perdê-la para uma vida em que ele não tivesse lugar. Para uma felicidade que não incluísse as frustrações dele. Só espero que não esteja se iludindo com mais um artista falido, provocou, erguendo a sobrancelha. Já basta aquele maestro ridículo que te fez cantar para a plateia vazia e depois sumiu com teu cachê. Ela não respondeu. A dor que ele trouxe à tona não merecia palco. Pegou as partituras e saiu do estúdio, alegando precisar ensaiar sozinha. Mas a verdade era que por dentro aquela lembrança ainda ardia. E não era culpa de Rafael. Pelo menos não ainda. Na sexta-feira seguinte ele voltou. Mesmo horário. Mesmo canto do bar. Ela também estava lá de propósito, mas fingiu surpresa. Quando subiu ao palco, não olhou diretamente para ele, mas escolheu cantar em português dessa vez. Algo antigo. Detalhes de Roberto Carlos. E quando a última nota terminou, o bar aplaudiu como se conhecesse a história por trás da música. Dona Odete, que já observava tudo com a sagacidade de quem viveu 3 casamentos e 2 guerras familiares, limpou o balcão com força e comentou com Julinho. Esse homem não vem aqui só pela música, e ela tá afinando para ele mesmo sem saber. Rafael se aproximou do palco no final da apresentação. Ela já descia quando ele falou sem cerimônia. Você sempre canta com tanta verdade? Só quando tem alguém mentindo na plateia. Respondeu sem pensar, e os dois riram, mesmo sem entender direito o porquê. Ele a convidou para conversar, e ela aceitou. Sentaram numa mesa afastada, e ali começaram uma conversa sobre música, silêncio e coisas que doem sem fazer barulho. Ele não falava de si. Ela não perguntava. Mas havia um fio entre os dois, esticado, fino, quase invisível. E aquele fio já estava vibrando demais para não romper. Do outro lado da cidade,
Daniel mexia no celular desconfiado. Tinha recebido uma mensagem no Instagram com o print de uma matéria antiga. Rafael Dutti, da Glória ao Sumiço, ex-produtor acusado de roubo de créditos musicais. Ele franziu o senho, copiou o link e, em vez de mostrar para Verônica, ligou para alguém que conhecia do tempo em que tentou entrar no meio artístico. "Tem um nome que pode te interessar", disse ao telefone. "Mas não é de graça. E quando uma mentira se esconde atrás de um favor, o próximo ato quase sempre vira tragédia com trilha sonora." Verônica já tinha aprendido a desconfiar de homens que falavam baixo demais e olhavam por tempo demais. Mas Rafael não era como os outros. Não se impunha nem fazia charme. Só escutava, com a atenção de quem sabia que a voz dos outros às vezes revela mais do que devia. No final da apresentação, ele se aproximou novamente, dessa vez sem bilhete, sem dinheiro. Apenas com um convite. "Conheço um lugar onde o piano está desafinado há anos, mas a acústica ainda é boa. Se quiser, podemos ensaiar lá, sem plateia, só som e silêncio." Verônica arqueou uma sobrancelha. Tinha aprendido que convites assim, vindos de homens que falam pouco, quase sempre escondiam intenções. Mas havia algo naquele homem que parecia já ter desistido de querer algo. Isso, de certa forma, a tranquilizava. "O senhor sempre convida cantoras para salas de ensaio escuras?" brincou cruzando os braços. "Só quando elas desafinam de propósito e fazem isso soar como verdade." Ela riu e aceitou. O estúdio ficava nos fundos de uma antiga casa em Sousas. Quando chegaram, havia cheiro de madeira velha e tempo parado. Mas o piano, mesmo com algumas teclas emperradas, ainda estava lá. Rafael abriu a tampa, bateu 2 notas e depois se afastou. "Seu palco." Verônica olhou em volta. Nunca havia cantado num lugar tão simples e ao mesmo tempo tão honesto. Sem espelhos, sem câmeras, sem likes, apenas paredes que pareciam guardar histórias demais. Sentou-se no banco e começou com uma melodia baixa, quase uma confissão. Rafael a observava com olhos atentos, mas não técnicos, como se esperasse por uma nota que libertasse alguma coisa dentro dele. Aos poucos, ela foi se soltando. Cantou trechos improvisados, testou tons, hesitou. E percebeu que, pela primeira vez, não precisava impressionar ninguém. Quando parou, o silêncio no estúdio foi tão intenso que ela precisou quebrá-lo com uma provocação. "Você sempre fica calado assim quando alguém canta? Ou só quando sente alguma coisa?" Ele hesitou. Depois respondeu. "Quando alguém canta desse jeito, é perigoso responder." Ela se aproximou do piano e, sem olhar para ele, perguntou. "Perigoso por quê?" "Porque tem vozes que abrem janelas que a gente lutou muito para manter fechadas." Por um segundo, o ar entre eles pareceu mudar de temperatura. Não houve toque, nem insinuação direta. Mas havia uma tensão no ar, leve e densa como bruma de inverno. Verônica desviou o olhar, ajeitou a alça da blusa e mudou de assunto. "Esse piano precisa de afinação. E eu... de um bom café. Tem? Eu faço um chá melhor." "Tô ouvindo proposta indecente aí", disse ela rindo. "Só se for indecente confiar em alguém que largou tudo para viver em silêncio." Na volta, dentro do carro, Rafael contou que já tinha produzido discos famosos, mas evitou nomes. Verônica não perguntou mais. Intuiu que ele não estava pronto para dividir certas dores, e ela também não. Ainda assim, havia algo entre eles que dispensava explicações. No fim da noite, ao deixá-la perto do estúdio, ele disse: "Se quiser voltar, o piano é todo seu." Ela hesitou. Abriu a porta. Mas antes de sair, disse: "Cuidado com o que oferece. Às vezes a gente aceita." E quando se afastou, Rafael não se moveu por alguns segundos. Ficou apenas olhando o banco vazio e ouvindo em silêncio a nota que ainda ecoava no ar. O que ele não viu foi a mensagem chegando no celular de Daniel com um nome que ele conhecia bem e uma voz que ele preferia nunca mais ouvir. E se você sentiu que essa história está esquentando mais que café de bule no fogão a lenha,
Então é sinal de que ela está mesmo no ponto. Aproveita e se inscreva agora no canal, porque o próximo bloco vem com melodia, saudade e ameaça disfarçada de oportunidade. A tarde em Campinas estava quente e desnecessária, daquelas em que o céu parece sem inspiração e até o vento se recusa a comparecer. Verônica havia passado a manhã toda ensaiando com Rafael no estúdio de Souzas. Estavam mais soltos rindo entre uma canção e outra, até que ele sugeriu algo ousado: gravar uma faixa demo, só voz e piano, algo cru, verdadeiro. Ela topou, com um sorriso que não entregava o frio na barriga. Enquanto isso, no escritório envidraçado de um prédio elegante na Avenida Paulista, Silvana Silva batia o salto com irritação contra o piso. Recebera uma notificação inesperada. Rafael Duche havia sido localizado em Campinas e, mais, estava produzindo uma nova cantora. A mesma Silvana que um dia fora sua noiva e sócia em um dos estúdios mais premiados do país. A mesma que o acusou de roubo de composições para tirá-lo do caminho e manter controle sobre tudo, e que, até hoje, não tolerava a ideia de vê-lo em pé novamente. Me consiga tudo sobre essa mulher, disse seca ao assistente. Vídeos, nome, histórico. Eu quero saber até o nome do cachorro dela, se tiver. Verônica, por outro lado, não fazia ideia de que estava sendo investigada. Após o ensaio, decidiu ir ao bar só para conversar com Dona Odete. Não queria cantar, mas acabou sendo convencida com um copo de licor de jabuticaba e a frase: "Se o coração estiver confuso, canta que ele te responde." A música escolhida foi uma balada antiga, brasileira, quase esquecida nas gavetas do rádio. Rafael estava lá, escondido na mesma mesa de sempre, e ao vê-la no palco, algo nele vacilou. Talvez por medo do que sentia, talvez por saudade do que havia perdido. Daniel, que também aparecera por ali, estava com um sorriso curioso demais. Verônica estranhou, mas preferiu não dar atenção. Rafael se aproximou depois da música, elogiou o timbre e os dois ficaram conversando no balcão. O clima entre eles era quase casual, mas o olhar de Daniel denunciava que algo se movia por trás da cortina. Mais tarde, enquanto Verônica lavava o rosto no banheiro do bar, o celular dela vibrou com uma notificação estranha, um e-mail de proposta musical, vindo de uma gravadora que ela jamais havia procurado. O tom era elegante demais, elogioso demais, e no final o nome do remetente, Silvana Silva Produções. Ela não entendeu, nunca ouvira falar daquela mulher. Rafael, ao ver o nome, empalideceu por dentro, mas disfarçou com maestria. "Deve ser golpe", disse, sem emoção. Verônica não insistiu. Mas algo no silêncio dele não era o mesmo silêncio de sempre. No caminho de volta, os dois andavam lado a lado, sem tocar, mas com os pensamentos se atropelando por dentro. Ele queria contar, ela queria perguntar, mas a noite parecia pedir pausa. "Você parece tenso", comentou ela, olhando para a frente. É o tipo de noite em que algumas histórias antigas tentam tocar a mesma música, mas não percebem que a partitura já mudou. Ela sorriu, sem entender completamente, mas sentiu o peso nas entrelinhas. No dia seguinte, Daniel apareceu no estúdio sem avisar. Trazia empadas, refrigerante e aquela cara de quem veio só dar um oi. Enquanto Verônica ensaiava, ele mexia no celular e sorria com os próprios pensamentos. "Tem gente grande de olho em você, mana. Só não me esquece quando for rica." Ela apenas riu, mas por dentro, algo começou a vibrar em frequência errada. Naquela noite, no alto de um prédio em São Paulo, Silvana ouvia a gravação da demo que Daniel secretamente havia enviado. A voz de Verônica soava limpa, envolvente, com falhas autênticas. Silvana não sorriu, mas disse em voz baixa: "Rafael, ainda sabe encontrar vozes. Pena que não sabe protegê-las. E quando a inveja se veste de oportunidade, o aplauso pode virar armadilha antes da próxima nota." No terceiro dia de ensaio, Verônica chegou antes. Estava mais leve, mais solta.
Usava um vestido florido, simples, mas com aquela alegria despreocupada que só quem passou por muita coisa sabe vestir. Rafael já a esperava no estúdio, com o piano aberto, 2 canecas de chá fumegando e a partitura de uma música nova que ele mesmo havia escrito. Uma melodia sem nome, mas com cara de segredo antigo. Ela sentou ao lado dele no banco do piano, dessa vez mais perto. Os ombros quase se encostavam, mas nenhum dos dois comentava isso. Começaram a ensaiar devagar, tropeçando nas notas, rindo de si mesmos. Rafael sugeria nuances, ela experimentava tons. O ambiente estava carregado de algo que não era só música. Era respiração compartilhada, era tempo suspenso. Essa parte aqui, ele disse, colocando a mão sobre a dela no teclado, tem que ser mais macia. Como se o som estivesse com vergonha de nascer. Ela não tirou a mão, apenas olhou para ele. Os olhos dele estavam sérios, mas não distantes. Havia um pedido silencioso ali, um convite. E se eu errar? Sussurrou ela. Aí a gente repete até acertar, ou até aceitar que errar também faz parte. As palavras pairaram no ar como poeira iluminada. Por um instante, os rostos se aproximaram. Era nítido. Ela inclinou levemente a cabeça. Ele hesitou, mas não recuou. O quase beijo estava prestes a acontecer, lento, consentido, cheio de expectativa, quando o celular dela tocou com um alarme vibrando alto entre as notas não tocadas. Ela afastou o rosto rindo nervosa. Desculpa, era só um lembrete de pagar a conta de luz. Romântico, né? Extremamente, respondeu ele, sorrindo sem graça. O momento se dissolveu com a naturalidade de quem sabe que algo bom pode esperar mais um pouco. Mas o que nenhum dos dois sabia era que do lado de fora do estúdio, Daniel estava com o celular na mão, pronto para registrar uma imagem. Não fotografou o beijo que não aconteceu, mas capturou o olhar que entregava tudo. Naquela mesma tarde, Daniel recebeu uma ligação de Silvana. Está avançando, disse ele, mas ela ainda confia em você. Ótimo, continue por perto, mantenha-a ocupada. Quando for o momento certo, eu apareço. Enquanto isso, Verônica recebeu outro e-mail da produtora, dessa vez oferecendo uma apresentação em São Paulo, com tudo pago, uma chance rara. A mensagem dizia: "Você é a voz que estávamos esperando. Temos urgência." Assinava apenas Equipe SS. Ela mostrou a Rafael, rindo. Acho que alguém está me confundindo com uma celebridade. Rafael tentou manter o tom leve, mas seus olhos não disfarçaram o incômodo. Tomou o celular da mão dela, leu em silêncio, depois disse: "Não é confusão. Isso tem cheiro de armadilha." Ela arregalou os olhos. "Você conhece?" Ele hesitou por um segundo. "Já ouvi falar." Verônica não insistiu, mas a forma como ele devolveu o celular, com um cuidado que não era apenas físico, deixava claro que havia mais por trás daquelas palavras. Na noite seguinte, no bar, ela não quis cantar. Sentou-se com Dona Odete e pediu só um chá. Rafael não apareceu. Daniel, sim. Trazia histórias animadas, vídeos de cantoras famosas e a sugestão de que ela aceitasse a apresentação em São Paulo. "É só um show, mana. Você canta, recebe, volta, e ainda pode mostrar que não precisa de ninguém para crescer." Verônica sorriu, mas seu estômago se apertou. "Quem te falou isso?" "A vida e a falta de boletos pagos. E quando os conselhos vêm de quem tem preço, o próximo passo pode custar mais que dinheiro." Na manhã seguinte, Rafael acordou com a sensação incômoda de que tinha sonhado com um incêndio, mas que as chamas estavam dentro dele. A ideia de Verônica cantando sob o comando de Silvana era como ver uma flor sendo colhida por mãos que só entendem de lucro. Passou o café sem prestar atenção, esqueceu de comer e passou horas sentado diante do piano sem tocar uma nota. Enquanto isso, Verônica colocava seu melhor vestido vermelho para a tal reunião em São Paulo. Tinha decidido ir sozinha, sem contar a Rafael. Não queria parecer dependente, também não queria que ele dissesse não. Daniel a levou até a estação e fez questão de reforçar:
Vai, arrasa e mostra que você pode tudo. A viagem foi rápida. No prédio luxuoso da produtora, Silvana a recebeu com um sorriso calculado e um abraço gelado. Você é ainda mais carismática ao vivo. A sua voz tem alma. Algo raro hoje em dia. Verônica agradeceu, surpresa com o tratamento. A sala estava cheia de pôsteres de artistas famosos. Silvana falava com entusiasmo, oferecendo oportunidades, planos de carreira, aparições em programas. Tudo parecia mágico, até que ela mencionou o nome de Rafael. Ele ainda tem bom gosto, não? Descobrir você foi o primeiro acerto dele em anos. Verônica gelou. Você o conhece? Fomos sócios, e algo mais, em outro tempo. Só quero te alertar. Ele tem talento, mas também carrega um histórico complicado. Você merece algo mais estável. As palavras vieram como balas embrulhadas em seda. Verônica disfarçou o incômodo, agradeceu e saiu da reunião com um contrato na bolsa e uma dúvida no peito. O cheiro do perfume caro de Silvana ainda grudado na blusa. De volta a Campinas, Rafael esperava por uma ligação, mas o celular permaneceu mudo. Quando ela enfim apareceu no estúdio no fim da tarde, vinha com um sorriso no rosto e um brilho estranho nos olhos. Fui a São Paulo, conversei com a tal produtora. E adivinha, querem me lançar como a nova alma da MPB. Rafael ficou em silêncio. Não por surpresa, mas por medo de dizer algo que a afastasse. Você já decidiu? Perguntou tentando soar neutro. Ainda não, mas é uma chance. E você não disse que errar faz parte? Ele sorriu, mas sem chegar nos olhos. Errar junto é uma coisa. Sozinha, às vezes machuca mais. Naquela noite no bar, Verônica cantou com intensidade. A música parecia um recado velado. Rafael não foi. Estava em casa, ouvindo uma antiga gravação de Silvana, cantando algo que um dia ele compôs. Uma música que agora doía. Daniel estava no bar. Sentou-se ao lado de Verônica e disse: Ela adorou você. Disse que você é a mistura perfeita de talento e ausência de vaidade. Isso é ouro no mercado. Ela riu, mas a frase ficou martelando. Mais tarde, sozinha em casa, abriu o contrato. Eram páginas e mais páginas, cheias de promessas e termos que ela mal compreendia. Mas, no fim, a assinatura que mais lhe chamava a atenção era a ausência. A de Rafael. Ele não ofereceu opinião, nem apoio. Apenas se calou. No dia seguinte, ela chegou ao estúdio e encontrou o piano fechado, as partituras guardadas e Rafael mexendo em cabos, como se encerrasse algo. Vai fechar o estúdio? Perguntou meio em tom de brincadeira. Vou dar um tempo. Talvez viajar. Preciso respirar fora dessa música. Ela não disse nada. Apenas assentiu, mas por dentro sentiu o tom da nota final antes mesmo de ela ser tocada, e quando o silêncio fala mais alto que qualquer canção, é sinal de que o refrão mais difícil ainda está por vir. Verônica encarou a página final do contrato pela 5ª vez, assinou com uma caneta azul qualquer, numa mesa da padaria onde tomava café desde os tempos em que não tinha nem grana para o pão na chapa. Havia algo amargo no gesto. Como quando se diz sim para algo que parece vitória, mas que não se celebra em voz alta. Guardou os papéis na bolsa e tomou o café frio até o fim. Rafael não apareceu mais no estúdio. Também não respondia mensagens. Verônica tentou 2 ou 3 vezes, depois desistiu. Disse a si mesma que ele era só uma parte do processo, mas bastava tocar qualquer nota para que o vazio no som denunciasse o contrário. Silvana, agora mais próxima, convidou Verônica para almoçar em um restaurante sofisticado. Conversaram sobre figurino, entrevistas, possíveis duetos. Tudo com um tom de "você nasceu para isso". E no fim, a empresária deixou escapar. Rafael é talentoso, claro, mas é instável. Você vai crescer mais rápido longe dele e com menos peso emocional. Verônica apenas sorriu. Mas naquele sorriso cabia um mundo de incômodos. Quando saiu do restaurante,
Caminhou pela calçada como quem não queria chegar em lugar nenhum. A cidade parecia mais barulhenta, e o som do trânsito era o oposto da música que Rafael a fazia ouvir em silêncio. No estúdio, Rafael fechava os armários, desligava os equipamentos, como quem abandona um navio sem naufrágio, mas com todos os indícios de tempestade anunciada. Mariana apareceu para pegar uns cabos que havia emprestado. Ao ver o ambiente vazio, soltou: "Você vai mesmo sair fora, do nada?" Ele respondeu com um suspiro: "Às vezes, sair é o único jeito de não estragar o que ainda faz sentido." Enquanto isso, Daniel ligava para Verônica, animado. "Tem um show teste semana que vem. Pequeno, mas cheio de gente grande na plateia. A Silvana quer que você cante 2 músicas, uma antiga e uma inédita." "E de onde vem a inédita?" Ela mandou: "Compositores da casa." Mas achei meio genérica, sinceramente. Verônica não comentou. Sabia que não podia recusar logo de cara. Mas à noite, ao ensaiar a canção no quarto, sentiu que sua voz travava. Faltava verdade. Faltava ele. Em paralelo, Silvana recebia uma planilha de engajamento e números de pré-venda de ingressos. Estava satisfeita. Seu plano avançava. Rafael não era mais ameaça. Verônica estava quase completamente dentro da teia. Quase. Porque naquela mesma noite, ela achou um pendrive no fundo da bolsa. Pequeno, esquecido. Rafael havia dado a ela semanas atrás dizendo: "Ouve quando quiser ouvir de verdade." E até então ela nunca tinha aberto. Conectou o pendrive no notebook. Um único arquivo. Canção para alguém que não sabe que canta. A música começou simples, com piano e cordas. A voz dele entrava suave, falando mais do que cantando. Era uma carta em melodia. Um pedido de desculpas, um elogio, um convite. Ela chorou, sem perceber. Chorou como quem se reconhece depois de dias evitando o espelho. No dia seguinte apareceu no bar. Pediu para cantar. Dona Odete olhou surpresa. "Tem certeza?" "Não, mas tenho vontade." Cantou a música do pendrive, do começo ao fim. A plateia ficou em silêncio. Quando terminou, Daniel estava de pé, mas com um olhar que não era o de sempre. Algo nele sabia que perdera o controle da narrativa. Verônica desceu do palco e disse: "Manda isso para Silvana. Diz que essa é minha inédita." "Ela não vai aceitar." "Então avisa que quem não aceita sou eu." E quando a própria voz se recusa a obedecer um script, é sinal de que a verdade está pronta para desafinar o plano inteiro. No dia seguinte à apresentação no bar, Verônica acordou com o celular vibrando sem parar. Mensagens, notificações, vídeos compartilhados. Alguém tinha gravado a música e publicado nas redes sociais com o título "A Canção que Ninguém Esperava Ouvir." Em poucas horas, o vídeo tinha milhares de visualizações. Ela se assustou com a repercussão, mas não recuou. Daniel apareceu na casa dela com um sorriso hesitante e um tablet na mão. "Você viralizou, olha isso. Estão te chamando de voz crua da emoção." Ela agradeceu, mas sem o mesmo entusiasmo de outras vezes. Ainda havia um peso estranho entre eles. Quando ele tentou tocar no braço dela, ela se afastou com delicadeza. "A gente precisa conversar, sobre limites e sobre intenções." Daniel entendeu o recado, mas não gostou. Saiu dizendo que estava tudo bem, mas o modo como fechou o portão denunciava que não estava nada bem. Enquanto isso, Rafael assistia ao vídeo do show pela 3ª vez. Cada vez que ouvia a música, sentia um aperto diferente. Era como se sua composição tivesse criado raízes em outra pessoa. E mesmo assim, ainda fosse dele também. Na produtora, Silvana observava a repercussão da apresentação com irritação. Verônica estava fora do script, fora do controle. Chamou seu assessor de imprensa e ordenou: "Marque uma entrevista ao vivo com ela. Vamos contar a história completa, do jeitinho que a gente quiser." Verônica recebeu o convite com surpresa. Era um programa respeitado, apresentadora simpática, mas algo no tom da produtora a incomodava. "Vai ser tranquilo", disse Silvana.
Só queremos que o público te conheça melhor. Na véspera da entrevista, Rafael enviou um bilhete por Mariana. Apenas 3 frases, escritas à mão. Vi você cantar. Ouvi mais do que música. Se ainda tiver espaço para afinar isso juntos, me encontra na pracinha da rua José Paulino. Hoje, às 6. Verônica leu, guardou o papel, mas não respondeu. No horário marcado, Rafael estava sentado no banco da praça. Esperou por quase 1 hora. Olhava o movimento, os cachorros, os vendedores de algodão doce. Ela não apareceu. Mas no dia seguinte, na entrevista, ela usava o colar que ele tinha dado na semana do primeiro ensaio. Não mencionou o gesto. Mas também não era preciso. A entrevista começou leve. Perguntas sobre infância, música, referências. Verônica respondeu com simpatia e leveza. Mas então a apresentadora fez uma pausa dramática e puxou uma nova ficha. Temos aqui uma informação. Dizem que você foi descoberta por Rafael Dutti, ex-produtor de Silvana. Isso é verdade? Verônica hesitou. Sim, nos conhecemos por acaso. Mas ele me ajudou a ouvir a mim mesma. Mais do que cantar, ele me ensinou a escutar. Silvana, assistindo de casa, sorriu como quem esperava o gancho. A apresentadora prosseguiu. E é verdade que ele abandonou a carreira após um escândalo com Silvana? Há quem diga que você está revivendo esse passado, com outros acordes. O estúdio ficou em silêncio. Verônica ajeitou o microfone, respirou fundo e respondeu. Eu não revivo nada, eu reescrevo. O que houve entre eles é deles. O que há entre mim e minha voz, isso sim, é meu. A frase repercutiu instantaneamente. Mas também despertou algo que estava adormecido. Na saída do estúdio, Verônica foi abordada por uma mulher com um celular na mão. Você sabia que ele quase perdeu tudo por causa dela? Que teve gente envolvida que sumiu do mapa? Verônica sentiu um arrepio. Quem é você? Sou alguém que viu de perto e que acha que você devia saber mais antes de confiar no silêncio de certas canções. Há verdades que preferem sussurrar até o último segundo. Mas algumas, quando explodem, não pedem licença. Elas simplesmente desafinam o coração. Verônica caminhava pelo centro de Campinas como quem atravessa uma música que não sabe se termina em maior ou menor. A entrevista ainda ecoava na cabeça, mas era o bilhete de Rafael que pulsava mais forte. O colar no pescoço parecia pesar diferente. Era como se cada detalhe, cada lembrança, a empurrasse de volta para aquele banco da pracinha. Dessa vez, ela foi. Ao entardecer, atravessou o calçadão e encontrou Rafael sentado exatamente no mesmo lugar de antes, com a mesma postura de quem esperava uma resposta que não vinha em palavras. Ela parou em pé, diante dele, com os braços cruzados. Você podia ter me contado sobre a Silvana, sobre tudo. E você podia ter me perguntado, mas a gente preferiu adivinhar como sempre. Ela respirou fundo, sentou ao lado dele, e os dois ficaram em silêncio por um tempo que, se fosse música, teria virado trilha sonora de filme. A música que você gravou, começou ela, sem encará-lo. Aquilo foi o mais honesto que alguém já me disse sem usar uma única palavra. Ele olhou para ela com calma. Então por que você não respondeu? Porque eu estava ouvindo. E ouvindo a gente não fala. A gente sente. O silêncio seguinte não era desconfortável. Era necessário. E quando os olhos deles finalmente se encontraram, não houve roteiro, não houve planejamento. Apenas um movimento natural, lento, cheio de tudo o que havia sido contido. Rafael se inclinou primeiro. Verônica não recuou. Havia entre eles um silêncio cheio de história. Não o desconforto de quem teme, mas a pausa de quem espera o momento certo. O ar parecia mais denso, carregado de lembranças, de músicas não terminadas, de palavras nunca ditas. Ela sentia o cheiro dele, amadeirado e limpo, e uma pontinha de nervoso subia pelo peito como uma nota sustentada que não sabe para onde vai. O beijo veio devagar, como quem pede licença. Os lábios se encontraram num encaixe calmo, porém cheio de intenções guardadas.
Não era um beijo para matar a saudade. Era para consagrar a escolha. Era macio, quente, levemente demorado. O coração dela batia forte, mas os dedos estavam firmes ao tocar os ombros dele. Rafael a segurou pela cintura, com a delicadeza de quem cuida de um instrumento raro. E naquele instante, não havia mais passado, culpa ou medo. Só duas pessoas que haviam se perdido, aprendido e, enfim, se encontrado de novo. Quando se afastaram, os olhos diziam mais do que qualquer verso. Eles não precisavam de mais uma música. Eles eram, finalmente, a harmonia. Quando os lábios se afastaram, ela encostou a testa na dele. Isso ainda não resolve tudo. Mas talvez seja o que a gente precisava para começar de novo, dessa vez com partitura aberta. Os dois riram, ainda de olhos fechados. E por um instante, o mundo lá fora ficou em segundo plano. Daniel, do outro lado da praça, observava tudo de longe. Não havia mágoa nos olhos dele, apenas a constatação de que tinha perdido. Pegou o celular, apagou todas as mensagens de Verônica e caminhou em direção oposta, como quem aceita que certas canções não têm refrão para ele. Na produtora, Silvana assistia à cena gravada por um dos seus olheiros na cidade. O beijo, o reencontro. Ela cerrou os dentes e apertou o botão de pausa no vídeo. Sabia que havia perdido o controle da narrativa, mas ainda não havia perdido o poder. Pegou o celular e fez uma ligação. Mudei de ideia. Vamos liberar o contrato. Deixem ela acreditar que está livre. A hora de subir o volume ainda vai chegar. Na mesma noite, Rafael e Verônica voltaram ao estúdio. Ele reabriu o piano. Ela ajeitou o microfone. Não disseram nada. Apenas tocaram. Era a mesma canção do início. Mas agora havia pausa onde antes havia pressa. Havia intenção. Depois da música, ela se sentou no chão, encostada na parede. Eu não sei se estou pronta para palco, holofote, plateia, então canta só para mim. Toda vez, até estar. Ela sorriu. Você é irritante, mas tem algo que sempre acalma meu medo. É o tom da minha voz? É a bagunça dos seus silêncios. Os dois riram, cúmplices. Pela primeira vez, parecia que estavam no mesmo compasso. Mas a harmonia entre dois corações pode desafinar num estalar de dedos, especialmente quando alguém nos bastidores começa a reger no escuro. Verônica estava diferente. Não era só o brilho nos olhos ou a leveza no sorriso. Era o modo como caminhava, como cantava, como respirava. Parecia que depois do beijo, alguma coisa nela tinha finalmente se encaixado. Até as dúvidas pareciam mais organizadas. Rafael notava cada detalhe. Mas por instinto não dizia nada. Preferia apenas sentir. Passaram os dias entre cafés no estúdio, ensaios tranquilos, composições novas. Verônica começava a escrever letras com mais coragem. Algumas engraçadas, outras cheias de feridas antigas, mas todas com algo em comum. Verdade. Era como se ela finalmente tivesse parado de pedir permissão para existir. Posso escrever sobre você? Perguntou ela, uma manhã, rindo. Desde que eu não vire vilão na segunda estrofe, respondeu ele brincando. Enquanto isso, Silvana trabalhava em silêncio. Seu plano era elegante, traiçoeiro e milimetricamente calculado. Contratou uma jornalista independente para publicar uma matéria investigativa, expondo o antigo escândalo com Rafael e sugerindo que Verônica estava envolvida numa nova teia de manipulação emocional e favorecimento. Na matéria, os termos eram cuidadosamente escolhidos. Fonte próxima, relatos obtidos com exclusividade, ambiente de pressão criativa. Nada dito diretamente, mas tudo insinuado com maestria. Verônica viu a reportagem pela tela do celular enquanto tomava suco num café com Rafael. Seu nome estava no topo da matéria, ao lado de uma foto antiga capturada do vídeo que viralizou no bar. Isso aqui é sério? Ela perguntou com o coração acelerado. Rafael leu em silêncio. O rosto dele ficou pálido e o olhar distante. Isso é Silvana, e é só o começo.
No mesmo dia, os contratos com a produtora foram oficialmente encerrados. A imprensa começou a especular sobre rompimentos, traições profissionais e disputas de direitos autorais. Daniel, que até então havia se afastado, voltou a aparecer com mensagens ambíguas e tom de "eu avisei". "Te falei que ela ia engolir você", escreveu, sem nem esconder a satisfação. Verônica decidiu enfrentar a situação com firmeza. Publicou um vídeo curto em suas redes, dizendo que sua música era dela, que ninguém escolhia suas palavras e que não aceitava que a história dos outros fosse usada para apagar a própria. A resposta foi enorme. Apoio, críticas, ruído. Muitos começaram a chamá-la de arrogante, outros de valente. O nome de Rafael voltou aos trending topics musicais da cidade, agora com frases como abusador emocional disfarçado de artista sensível. As apresentações marcadas começaram a ser canceladas. Os patrocinadores recuaram. As portas antes escancaradas começaram a ranger antes de abrir. Algumas nem abriam mais. No estúdio, o ambiente mudou. Rafael voltava a se calar. Verônica, por mais forte que tentasse se manter, começava a sentir as rachaduras. As músicas soavam tristes. O silêncio era mais frequente. E o beijo parecia distante, como um verão que ninguém sabe se aconteceu mesmo ou se foi sonho. "A gente vai conseguir virar isso", dizia ele. "Ou a gente vai virar estatística", respondia ela sem ironia. Naquela noite, enquanto revisava uma composição nova, Rafael encontrou uma carta antiga, escrita por Silvana anos atrás, durante a época em que ainda eram sócios. A letra dela, firme, declarava que se ele algum dia a deixasse, ela o destruiria. Não com escândalos, mas com ruídos, com notícias, com mentiras bem ensaiadas. Mostrou a carta para Verônica. "Isso muda tudo", ela disse. "Muda sim, mas também te coloca no olho do furacão." Ela guardou a folha na bolsa. "Então tá na hora de parar de cantar só sobre tempestades. Tá na hora de virar trovão. E quando a verdade ganha coragem de subir no palco, não há vilã que consiga abafar o som que vem do peito." A apresentação estava marcada para as 8 da noite. O Teatro do Centro Cultural Municipal de Campinas estava lotado, com ingressos esgotados em menos de 24 horas. Ninguém sabia exatamente o que esperar. A manchete do Jornal do Dia exibia em letras grandes: "Cantora envolvida em escândalo anuncia show-resposta. Estaria Silvana perdendo o trono?" Nos bastidores, Verônica ajustava os brincos diante do espelho com a calma de quem já chorou tudo o que tinha para chorar. Usava um vestido azul simples, sem brilho, sem maquiagem exagerada, mas com a postura de quem sabia exatamente o que estava prestes a fazer. Mariana a abraçou, emocionada. "Você tá linda e corajosa. Vai com tudo. Vou com verdade." O resto o público decide. Rafael estava ali também, mas à distância. Preferiu não falar muito. Apenas lhe entregou uma partitura com um título rabiscado à mão: "Pra quando o silêncio cansa." "É nova, é sua. Se quiser cantar, tá aí." Ela sorriu. "Não sei se vai combinar com o clima." "Combina com você." E isso basta. O apresentador anunciou seu nome. O público aplaudiu, mas havia um quê de expectativa contida. Verônica entrou com passos firmes e pegou o microfone. Não começou a cantar. Começou a falar. "Essa noite eu não vim cantar para entreter. Vim cantar para me ouvir, e talvez, se vocês quiserem, vocês escutem também." As palmas vieram tímidas, mas começaram a crescer. Ela continuou. "Durante semanas disseram que eu sou manipulada, que fui usada, que sou só uma voz bonita cercada por escândalos antigos, que estou repetindo a história de outros, mas hoje eu trouxe a minha." O telão atrás dela acendeu. E lá estavam fotos, cartas, mensagens e áudios cuidadosamente organizados. A carta de Silvana, revelando as ameaças veladas, a montagem que a equipe dela tinha feito, um trecho do contrato com cláusulas abusivas, tudo exposto, sem rodeios. O teatro ficou em silêncio absoluto. "Essa é a parte onde vocês esperam que eu chore.
Mas hoje eu vou cantar. E começou. A música era a composição de Rafael, mas Verônica cantava como se tivesse nascido daquela melodia. A voz firme, doce, cheia de pausas que diziam mais que palavras. Cada verso era um golpe em Silvana, não de raiva, mas de liberdade. Silvana assistia tudo da primeira fileira. Tentava manter a compostura, mas as mãos não paravam de tremer. Não esperava exposição, não naquele nível, nem com provas, e definitivamente não com arte. Na última nota, Verônica abaixou o microfone e olhou para o público. Agora vocês conhecem minha história. Se ainda quiserem ouvir minhas canções, eu agradeço. Se não, tudo bem, mas pelo menos hoje fui eu quem escolheu o tom. O público ficou de pé. Não houve gritos, houve silêncio. E depois, um aplauso que começou tímido e virou tempestade. Lágrimas, abraços, gritos de brava, maravilhosa, livre. Rafael, na coxia, aplaudia com os olhos úmidos. Sabia que ali ela não precisava dele, mas também sabia que se ela quisesse, ele ficaria. Verônica saiu do palco exausta, mas leve. No camarim, Daniel estava à porta. Com um olhar sincero, disse apenas: "Obrigado, por ser maior do que todo o resto." Ela assentiu. Não havia mais guerra, nem rancor, apenas respeito. No corredor, encontrou Rafael encostado na parede, braços cruzados. "Você fez o que ninguém teve coragem." Ela sorriu. "Não fiz sozinha, mas também não fiz para ninguém. Fiz por mim." Ele se aproximou, segurou sua mão com delicadeza. "E agora? Agora começa o que ainda não foi escrito. Há noites que parecem fim de ato. Mas algumas são só a deixa perfeita para a vida começar a improvisar com coragem." Algumas semanas haviam se passado desde que Verônica cantou pela primeira vez uma música sua diante de um público. A vitória não veio com contratos milionários, mas com uma paz silenciosa que preencheu tudo aquilo que antes era vazio. Ela recusou empresários, recusou Silvana, recusou os holofotes imediatos. Começou a cantar em teatros pequenos, feiras de bairro, casas de cultura. Era como se estivesse limpando o próprio nome com cada nota. Mariana estava ao seu lado, não como empresária, mas como amiga. Finalmente, Rafael havia desaparecido das redes. Não era mais comentado em podcasts, nem citado por produtores. Recolheu-se para o bairro Campo Belo, na periferia de Campinas, onde começou a dar aulas de música em um projeto social. Os alunos o chamavam de Professor Piano. Sorria mais, falava menos, compunha ao entardecer, mas não gravava nada. Ainda tinha o violão dela no estúdio. Nunca moveu dali. Naquela tarde nublada, Verônica apareceu no estúdio. Não havia avisado. Levava um saco de pão de queijo quente e 2 copos de café. Entrou devagar, como quem não quer interromper um silêncio. Rafael, sentado ao piano, olhou para trás e não disse nada, mas os olhos dele sorriam. "Trouxe reforço", ela disse, mostrando o pacote de pão de queijo. Ele riu. Levantou devagar, pegou um copo de café e se sentou de frente para ela. O estúdio tinha o mesmo cheiro de madeira antiga e jasmim, mas agora não havia pressa nem expectativas. "Tá compondo alguma coisa?" ela perguntou, soprando o café. "Tô tentando", respondeu ele, encarando as teclas, "mas minha inspiração fugiu." "Fugiu ou foi dispensada?" "Talvez as duas coisas. Silêncio. Um silêncio leve. Daqueles que já foram pesados um dia, mas agora só descansam sobre a mesa." "Eu cantei aquela música nossa na última apresentação", ela disse. A plateia chorou. Ele a olhou. Nos olhos dele, um misto de orgulho e saudade. "E você?" "Eu chorei antes da última estrofe." Mais silêncio. Mas agora, recheado de significados. "Se ainda estiver aceitando vozes desafinadas", ela disse, quase rindo, "eu queria tentar cantar contigo, mas agora de igual para igual." Rafael sorriu, e dessa vez foi o tipo de sorriso que a gente só dá quando entende tudo sem precisar dizer.
O microfone sempre esteve ligado. Era só você voltar. Eles se olharam por segundos que pareciam compassos inteiros de uma canção sem letra. Ele se levantou, caminhou até ela. Ela se levantou também. E então, no meio daquele estúdio pequeno, com café morno e pão de queijo pela metade, eles se beijaram. Não foi um beijo cinematográfico. Foi um beijo real, suave, inteiro, cheio de história. Um beijo que não pedia desculpas pelo tempo perdido, mas agradecia por ele ter levado embora o que não servia mais. Nos dias seguintes, começaram a compor juntos. Não anunciaram em redes sociais, não fizeram marketing, só criaram. Gravaram uma música nova em voz e violão. Lançaram num site pequeno, sem clipe, sem pressão. Ainda assim, ela alcançou milhares de ouvintes. Na música, Verônica cantava: "Eu achei minha voz no eco da tua ausência, e só voltei, porque agora ela é minha." Rafael não cantava, tocava, mas nas entrelinhas do arranjo, todo mundo ouvia o mesmo verso: "Eu esperei, porque sabia que você voltaria cantando." Mariana, emocionada, organizou uma pequena turnê. Poucas cidades, palcos simples, mas com ingressos esgotados e aplausos de pé. Silvana sumiu. Tentou contratos novos, mas seu nome agora era sinônimo de ruído. E ruído, como Rafael dizia, não vira melodia, só cansa. No último show da turnê, Verônica segurou o microfone com calma e disse: "Essa é para quem já se perdeu e achou que nunca mais ia se encontrar." Porque às vezes o que a gente chama de fim é só o silêncio antes da próxima canção. O público aplaudiu de pé, mas ela não chorou, sorriu, porque pela primeira vez, cantar não era sobre provar, era sobre viver. E é assim que algumas histórias acabam, ou melhor, recomeçam. Nem todo amor precisa de urgência. Alguns só precisam de tempo, de escuta, de pausa. Verônica e Rafael não voltaram ao ponto de partida. Voltaram para outro lugar, aquele onde finalmente podiam ser quem sempre foram, sem medo de desafinar. Se essa história te tocou, te lembrou alguém ou te deu vontade de voltar a cantar por dentro, então ela cumpriu o papel mais bonito de todos, te fazer sentir. Agora me conta aí nos comentários, qual foi a canção que marcou a sua vida? Aquela que você não ouve, mas sente. E se ainda não se inscreveu no canal, olha, esse é o momento. Porque a próxima história pode ter exatamente aquilo que seu coração ainda está procurando. Fique com Deus. Um forte abraço e obrigado por assistir até aqui.